Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou mostrar aqui para vocês, meio sem roteiro, tá? Mas apresentar aqui a ferramenta que eu venho trabalhando algumas automações nesses 2 meses, tá? Que é o CTrader. Então, para quem não conhece, o CTrader ele é uma ferramenta gringa, né? É praticamente um Profit, tá? Da Nelogica, só que muito mais robusta, tá? Para fazer trading. Day trade, swing trade. Algumas corretoras, nenhuma corretora aqui no Brasil tem acesso a essa plataforma. São corretoras normalmente de Forex que tem, né, acesso a ela, como a Pepstone, a IC Market e várias outras aí. E aí eu estou operando pela Pepstone, né, e tenho acesso aqui ao CTrader. E aqui eu vou mostrar aqui como é que a gente consegue utilizar ela para fazer algumas automações. A linguagem de programação dela é diferente da Nelogica, né, do Profit, que é o NTSL. Ela usa o C Sharp, que é uma linguagem mais complexa. E assim como quando você baixa, né, faz o download da plataforma no seu computador, ela abre dessa forma aqui, que você consegue selecionar, né, as suas contas de negociações. E aqui, nesse terceiro botãozinho, a gente consegue encontrar aqui a página Algo, né, que é basicamente onde fica as automações para a gente conseguir criar, né, via código as automações, as estratégias e testar, né? Não só automações para execuções de ordem, né, não só os robôs, mas também indicadores, plugins e várias outras coisas que a gente consegue criar por aqui, tá? Por esse ícone algo. É bem simples, tá? Em tese, porém a linguagem de programação usada ela é um pouco mais complexa, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu selecionei esse teste aqui, eu já tinha desenvolvido essa estratégia aqui, só para mostrar para vocês, tá? Ela não quer dizer que ela é lucrativa. Na verdade, ela é lucrativa, que eu fiz alguns backtests, mas é mais para mostrar para vocês como é que a gente consegue criar uma automação, tá? Então, quando a gente clica aqui em algo, dentro daqui do CTrader, a gente clica em New, né? E a gente consegue construir aqui, ó, Build New Algorithm. Então, a gente consegue construir, colocar ela como um cbot, né? Um robô, basicamente, que vai executar operações de compra e venda, né? E criar estruturas e tudo mais. Criar indicadores, né? Indicadores técnicos e também plugins. Então, só colocar aqui cbot, dar o nome que você querer e dar o Next, tá? Não vou criar aqui porque eu já tenho, eu já criei um time de teste só para mostrar para vocês. Então aqui, quando a gente clica aqui, né, e cria esse algoritmo, esse robô, ele vem numa estrutura padrão, tá? Então eu apaguei tudo e refiz aqui do zero, criei essa estrutura e eu vou passar brevemente como é que ela funciona, tá? Você pode construir isso aqui com a ajuda de alguma IA, ChatGPT, DeepSeek, Gemini ou até o Claude da Anthropic. Mas eu vou estar disponibilizando nos próximos vídeos uma IA aqui específica para C Sharp, para CTrader, com base nos conhecimentos que eu já adquiri nesses 10 anos aí de day trading, né? E automações e criação de robôs, tá? Para ficar bem simples de se construir. Mas analisando aqui a lógica do código, tá? Primeiro a gente coloca alguns parâmetros padrões, tá? Que a CTrader pede. Então, se é algo API, se é algo API indicadores, collections, né? E o link são basicamente para puxar os indicadores, se a gente for usar nesse código indicadores, né? Com base no se o RSI ficar acima de 80, quero que faça uma venda, por exemplo. Então, a gente estaria usando o RSI. Então, a gente tem que colocar aqui esse using se algo.api.indicator, ponto e vírgula, né, que ele está puxando aqui todos os indicadores. O ponto API, ele puxa basicamente as funções padrão de um robô, que são as entradas. Collection generics, né, que são basicamente as variáveis padrões de igual, menos, mais, né, as matemáticas, digamos assim. E outras funções, né? Por exemplo, aqui, ó, default value, né? Então, é uma função da coleção dentro do sistema do CTrader, tá? Então, basicamente ele puxa essas informações genéricas e o sistema link é basicamente uma conexão, né, para fazer o bot funcionar. Então, a gente tem que colocar, basicamente, isso aqui é padrão, tá? A gente bota em todos os códigos dentro aqui do C Sharp
para automatizar um robô aqui no CTrader, tá? Parâmetros de requisitos, tá? Então a gente coloca aqui, a gente vai guardar todos esses parâmetros de requisitos dessa caixinha, desse namespace, sealgo.robots, tá? Então a gente vai guardar tudo aqui dentro. É basicamente o início lá do NTSL, se a gente for colocar para referência, né, para ficar claro na cabeça de todo mundo. E aí a gente abre aspas, né? Define qual o horário, né? O time zone, bota o time zone padrão, o TC, que é o time zone do próprio gráfico, tá? E public class a gente vai começar aqui a buscar as informações da banda de Bollinger, né? Do primeiro indicador. Então é nessa nomenclatura aqui que a gente coloca. Não precisa se atentar na nomenclatura, tá? Porque eu vou disponibilizar em breve uma IA aí que vai te ajudar a construir esses códigos sem você precisar aprender de fato o C Sharp. Mas passando rapidamente aqui, a gente coloca os parâmetros, né? Por exemplo, período, banda de Bollinger, valor padrão 20, né? Mas aí a gente deixa aqui essa informação aqui, public int período, get set, que é para o próprio usuário colocar, né, o período, desvio da banda de Bollinger, os lots, né? Quanto de pips vai o take profit, a distância entre as ordens, por quê? Porque nesse robô aqui, qual é a ideia que eu construí nele, né? Basicamente, basicamente ele vai fazer uma entrada, deixa eu até colocar uma banda de Bollinger aqui, banda de Bollinger, perfeito. Ó, então, qual é a ideia desse robô? Quando ele identificar que o fechamento ficou acima, né, da banda de Bollinger, ele faz uma entrada de venda aqui, né? E aí ele cria uma pequena grade aqui, na verdade é uma grade até bem larga, né, de 40 pips para cima, uma, duas, e se eu não me engano eu coloquei três aqui, né, e aqui no final ele coloca o stop. Então essa aqui é a estrutura e aí o take profit eu coloquei aqui 10 pips, né, para ser um modelo de scalp. Então essa aqui é a estrutura do robô. E aí tudo a gente pode alterar por conta dos parâmetros, né? Eu vou mostrar para vocês como é que ele fica durante o backtest. Também o número de ordens limites, né? E o stop loss total de pips, que é esse último quadrante aqui, quanto que ele vai ficar, tá? Variáveis principais, então é como se fosse as definições lá do NTSL, né? As variáveis, private, Bollinger Bands BB, position e a lista de ordens pendentes, né? Porque eu vou colocar ordens de limites. Então é basicamente isso. É o indicador, a entrada, né? A mercado e as ordens pendentes, né? Que são as limites, com essas ordens aqui, as limites e também o take profit, que são uma ordem pendente, né? Então definir essas três variáveis. E aí a gente começa a criar o indicador. Então a gente cria um indicador. Isso aqui é todo o código para criação de indicador. Então vocês notam que é bem mais complexo e detalhado, que a linguagem de programação aqui é C Sharp. Então a gente coloca aqui start, né, protect override void start. E a gente define aqui o underline bb. Então a gente puxa o indicador bandas de Bollinger do sistema do CTrader. Bota aqui número de barras, né? O período, o desvio, né? E a média simples da banda de Bollinger. E aqui a gente faz o primeiro código aqui, que é para realizar aqui, puxar, né, a própria banda de Bollinger, a banda superior, né, upper, BB top last one, e a banda inferior. Então aqui a gente construiu e plotou na tela, digamos, a banda de Bollinger, né. E aqui ele faz um código para, se você já tiver com uma posição, ele não faz nenhuma entrada, né? Então ele não dá aqui, se tiver se não tiver posicionado, na verdade, se já tiver com uma posição, ele retorna zero, então ele não faz nada. E aqui é o primeiro código, né? Se fechou acima da banda de Bollinger, então ele vai vender, né? Se o fechamento last close for maior que o upper, né, acima da linha superior da banda de Bollinger, então ele vai executar setup trade type.sell, né? Então ele vai fazer uma venda no fechamento, no último fechamento.
Se fechar abaixo, ele vai fazer uma compra no último fechamento. E esse tipo de ordem vai ser, né, aí demonstra aqui a entrada, e aqui ele escolhe o volume, né, a quantidade de volumes que a gente colocou lá no parâmetro, e ele vai fazer a entrada, né, o resultado dessa operação aqui é uma entrada a mercado, né, com o volume selecionado, no símbolo padrão que o gráfico tiver, né, puxar aqui para o lado, com o stop loss, que vai ser parametrizado, e o take profit que também vai ser parametrizado, né. E o resultado vai ser sucesso se funcionar, né, a nossa entrada. Aí passando aqui para os finalmente, aqui é a questão da criação das ordens limites, né, que eu falei que é como se fosse um preço médio, essas ordens aqui limites pendentes, para melhorar o preço médio. Então aqui eu construí em um loop, tá? Eu vou deixar esse código aqui na descrição, tá? Não se preocupe. Mas aqui ele faz um loop, eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo específico, mas depois a gente pode conversar melhor, né? Detalhar como é que a gente constrói esse loop. E com uma IA vai ser muito mais fácil de ensinar esse loop aqui a funcionar, tá? E aqui, se a posição do mercado foi fechada, né? Se atingiu o take profit ou stop loss, ele apaga todas as ordens, cancela todas as ordens pendentes na tela. Então, esse é o código que faz isso, tá? Então, você construiu esse código, salvou, você clica em Building, né? Ele vai compilar esse código, ó, Build Safety, só com um alerta, mas se o build deu sucesso, então deu certo. E aqui a gente pode escolher, né, o par de moeda, né, a Forex, ou o par de moeda não, ou qualquer ativo, né, dentro do C-Trader aqui, ou da sua corretora Pepstone. O time frame, vou deixar H1, né, 1 hora mesmo, eu não vou dar play porque se eu der play, ele vai começar a rodar na minha conta real. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu clico aqui no backtest, e o legal do C-Trader, diferente do Profit, que tem muitos erros, pessoal, muitos erros, muitos problemas em relação ao backtest, o C-Trader ele é mais robusto, tá? Então, dificilmente aconteceria algum problema. Eu rodei já um backtest aqui, mas eu vou rodar um backtest um pouco maior, puxar desde 2020 no gráfico Euro-USD, 1 hora, tá? Então, puxar desde 2020 até dia 6 do 7 de 2025, e vou rodar esse backtest aqui. E aqui, ó, mostra os parâmetros, né? Banda de Bollinger 20, desvio 2, o volume de lotes 0.1, eu coloquei 0.1 mesmo, take profit 5 pips, a distância entre as ordens limites, né? 40 pips, então quanto ele carrega aqui seria isso daqui, ó. Fechou, fora da banda de Bollinger superior, take profit aqui, e as ordens, né, de limites seriam aqui, e o stop bem aqui em cima. Então, basicamente seria isso um exemplo, tá? Não estou dizendo que isso é lucrativo, mas é um exemplo aqui de código para a gente construir, tá? Ó, então ele vai compilando, né? Vai carregando e vai testando esse backtest. E o legal é que a gente consegue até otimizar, né? Esse backtest depois que ele concluiu, mas por hora aqui eu vou mostrar só o resultado do backtest para a gente ver aqui as análises, né, e tudo mais. Inclusive, se você tem interesse, tá, enquanto carrega aqui, deixa eu ver se ele consegue entrar rápido. Se você tem interesse em tiver uma conta aí da C-Trader, a gente tem aqui a conta nossa, tá, de Copy Invest. Eu vou abrir ela aqui. Na verdade, é essa daqui. Ela está fornecendo aqui agora, já atingiu 122%, 123% basicamente, né? Já temos 4 investidores, e já tem aí quase um mês aí de estratégia atuante, né? Ó, então a gente vê aqui como é que foi o desempenho desde o início do mês, né? Na verdade, desde o início da operação, ó, um ROI de 123%, né? Então a gente consegue ver aqui todas as operações. Para você entrar aqui no nosso copy trade da OK Invest, é só você criar uma conta em alguma corretora que tenha a C-Trader, né? E aqui você pesquisar OK Invest na questão de copy, né? Ele vai puxar aqui a gente. É só, por enquanto, só uma conta, e essa conta é manual, mas eu vou automatizar as estratégias que eu venho desenvolvendo e testando para colocar aqui no CopyTrade também, para que vocês consigam copiar e usar esses robôs gratuitamente, tá? Não cobro nada para você usar esses robôs aqui e nem a minha conta manual, tá?
Vamos ver aqui se já carregou. Ah, tá carregando, ó. Tá compilando tudo. Deixa ele finalizar aqui. E aí a gente analisa, né, como é que foi o resultado. Ó, ele está compilando aqui. Desde 2020, então são o quê? São 5 anos de compilação. E olha só os resultados, pessoal. Aqui demonstra, né, o gráfico, a curva, né, de equity. Então a gente vê que ele saiu basicamente do zero e alcançou, se não me engano, 12 mil pips aqui em pips. E também mostra o equity, né, que é os drawdowns da conta que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, basicamente, esse simples robô aqui, ao longo do tempo, ele é lucrativo. Eu puxei aqui 5 anos, ele rodando, e é legal que ele não precisa estar rodando numa máquina ligada, tá, gente? Ele funciona na nuvem. É isso que é legal do C-Trader. Então, você consegue startar ele e deixar na sua conta rodando aí na nuvem, tá? Então, nos 5 anos, ele deu aqui 2.723%, né, de rentabilidade. Na verdade, $2.000, $2.700, operando aí com 0,1 lote. E aí você precisa de $5 para operar 0,1 lote. Na verdade, é 0,1, né? Então é 0,10. Então são $50 aí para estar, no mínimo, né, para estar operando com esse lote. A gente puxar aqui as estatísticas, vou puxar as estatísticas aqui. Ó, a gente percebe aqui que ele fez aqui $2.000, né? $2.700. Fator de lucro, né? Profit Factor 1,25. É um sistema scalp, né? Eu não estou dizendo que é lucrativo, tá? Dá para a gente construir muito mais coisas lucrativas aqui. Então, isso aqui só foi para mostrar, apresentar a plataforma para vocês. Mostra aqui o ponto de swap, as comissões, né? Ele já está calculando o spread, tá? Todo o spread do tempo que ele está fazendo a operação, ele já calcula certinho. Deixa eu ver o que a gente consegue mais. Mostra que agora a gente está numa operação e mostra o histórico aqui também. Ó. Olha só que histórico interessante. Ó. Desde 2020. Ó. Lucro, lucro, lucro. Aí os stops, né? Que os stops são largos, não altos. Ó. Então aqui é bem interessante a gente avaliar certinho. Deixa eu ver aqui a porcentagem de acerto, se ele me diz. Cadê? Tá aqui, ó. Não, será que é isso aqui? Short trade, todos os trades, losing trading, está aqui, ó. Todos os trades. Ele não dá aqui a porcentagem, mas a gente consegue fazer um cálculo. Ó. São 84 trades, né, que ele fez, sendo desses 84, 47% foi de compra e 37 de venda, mas aqui são os trades perdedores. Tá aqui, na verdade, a questão dos trades vencedores. Deixa eu puxar aqui a calculadora para a gente fazer esse cálculo aqui na mão. Então, a total de trades 2000, 1772 e os vencedores é 2.088, dividido para 2.172 vezes 100%. Então, olha só, essa estratégia aqui ao longo de 5 anos, ela atingiu aí 96% de, de acerto, de assertividade. Uma estratégia simples, tá, gente? Vou estar deixando o código aí na descrição do vídeo para vocês pegarem, estudarem, mas só para vocês entenderem o potencial aqui dessa ferramenta C-Trader para operar Forex, tá? Você consegue operar aí com um capital bem menor e é muito mais eficiente e robusto do que a plataforma da Nelogica hoje, tá? Tô dizendo que o Profit é ruim, mas estou dizendo que hoje C-Trader disparado tem mais de 10 anos de softwares aí que vem estruturado, vem se desenvolvendo, tá? Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Apresentar a ferramenta C-Trader. E se você curtiu esse vídeo, deixa o teu like aí. Comenta aqui embaixo as estratégias que vocês querem que a gente constrói aqui junto. Todas as estratégias que eu estou desenvolvendo lá para o Profit, para o B3, eu estou migrando, tá, para o Forex e para o mercado internacional, nada que é S&P 500 e até para criptomoedas. Eu quero trazer esse tipo de conteúdo para cá, né, um conteúdo mais denso, mais profissional, realmente para mostrar que é possível fazer dinheiro com o mercado. Porém, o mercado brasileiro há suas dificuldades, então a possibilidade que a gente consegue é mirar no mercado de fora, né, o mercado gringo, criptomoedas, forex, bolsas internacionais, que tem muito mais liquidez do que a B3. Então,
É mais inteligente a gente construir automações, robôs para o mercado de fora que tem muito mais liquidez, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o teu like aí, compartilha, se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso. Valeu, tamo junto e falou!